想先在开始之前，先跟大家介绍一下，我跟牧师穿这个所谓犹太人这个塔利，并不代表我们是犹太人。A gente está usando essa roupa, né, que os judeus messiânicos usam, não quer dizer que a gente é judeu, né? 这个犹太人的这个祷告经，我们之所以穿，是为了要尊重我们的犹太长兄。Na verdade, isso é uma roupa de oração. E quando nós usamos, nós fazemos em respeito ao nosso irmão maior judeus. 因为他们对服事是非常非常非常的敬畏神的。Na verdade, eles servem a Deus com muito temor. 所以我们这样子穿，是为了要能够尊敬我们的长兄。Isso é uma forma de respeitar, honrar nossos irmãos maiores. 更重要的是，我们要敬畏我们的神。Mas o mais importante é que a gente precisa ter temor a nosso Deus. 在今天一开始的时候，我一开始特别要邀请我们的这个Barney 拉比。Então, logo no início, a gente ia convidar o Rabi. 我要邀请他来做一个开场的仪式。Ele vai começar, né, com uma cerimônia de abertura, né? 这个开场仪式是犹太人几千年来的传统。Isso é uma tradição judaica para a gente conhecerem. 这是根据摩西的律法传下来的。Isso é segundo as leis de Moisés. 我自己在美国跟很多的犹太人聚会的时候， eu passei muitas reuniões de judeus messiânicos. 所有的会场同样他们也遵循这个规则。E toda reunião eles têm essa cerimônia. 所以我们现在的今天开始的每一场，今天是我们的退休会的第一场。Hoje é a abertura. 还有明天后天的这几场。Depois vai ter até terça-feira. 我们都会请拉比帮你来帮我们来做这样子的一个开始的仪式。A gente quer convidar ele para fazer essa cerimônia. 我们现在就请帮你来帮我们来带我们做一个。O Rabino Boni, né? Shalom para todos. Paz para todos, shalom. Vamos falar hebraico? Vamos. 我们来讲这个希伯来文。 Diga assim para o seu irmão, Shalom. Shalom, 跟旁边讲。Nós temos versículo, nós judeus, principal na Torá, que é Deuteronômio, capítulo 6. Tem versículo muito importante. 在这个生命记里面有一段很重要的经文。 Será que eu estava falando em chinês agora? Parece. Deuteronômio capítulo 6. 在这个生命记的第6章 e versículo 4. 第4节。 Esse versículo lembra sempre para nós judeus 这个给犹太人呢 que o eterno é o único Deus. 就是记着说，你们要听，神是独一真神。 Nós o pronunciamos desde a nossa infância. Pronunciamos desde a nossa infância, desde pequeno. 我们是从小就这样的来发音， até o final de nossas vidas. 到我们死的那一天。 Amém. Vamos ficar de pé? 好，我们一起站起来。我们一起站起来来宣告啊！ Nós judeus costumamos muito orar cantando. 很多时候我们这个开场，这个开幕的时候，我们这样的是用唱的。 Você sabe qual é o lado bom? 你知道这个好的时候，好的地方是什么？ Que quando a gente ora cantando, não dorme. 因为你一边祷告一边唱歌，你不会睡着。 Então feche os vossos olhos nesse momento. 好，你现在就把你的眼睛闭起来。 Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolem Vaed. Ouve, ó Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. Bendito seja o seu nome em sua glória, e o seu reino será para todo sempre. Amém. Amém.
Agora quero passar o microfone para Jerry. 这就是他们以色列人犹太人知道说，你要敬畏耶和华，独一真神，尽心尽心尽意的爱他，永永远远，让他们一生这样的敬畏神。请坐。好，请坐。我们本来是打算帮你讲中文，然后牧师翻希伯来文，然后我讲葡文，牧师翻成中文。但是后来圣灵没有感动，我们就不敢做了。我还是讲我的中文，请牧师翻译成葡文。Era para o pastor falar em hebraico e o Bunny falar em chinês e ele falar em português traduzir em coreano. Só que como Deus não mandou, a gente não vai fazer. 我们明天早上会希望能够帮你能够把这样子的一个简单的英文能够把它放在荧幕上，大家一起唱。Amanhã a gente vai tentar colocar, pedir para o Rabino Boni colocar na tela para a gente poder cantar junto depois. 好，我们先开始来介绍我们这次在退休会里面要讲的这样的讯息。首先跟大家讲一下，因为我们今天下午我们的祷告，我们把手册上面的讯息稍微做了一个调整。Então, eu vou apresentar um pouquinho como vai ser conteúdo de palestra, né? No manual tem essa sequência, né? Só que hoje à tarde a gente estava orando, a gente vai fazer pequenos ajustes. 所以我把明天早上第2堂的讯息先把它挪到现在先分享。Então eu transferi a segunda mensagem de amanhã para hoje à noite. 然后完了之后，接着下半段就会由那个拉比来分享。E a primeira parte, logo que eu terminar, o Rabino Boni vai continuar a palestra dele. 因为我们祷告同感一个灵，觉得这样子是让大家能够听得更清楚的一个最好的一个程序。E porque durante a oração nós chegamos à conclusão que dessa maneira fica mais claro as mensagens. 就诚如牧师刚刚所说的，这次的聚会是非常非常有意义的。Que nem o pastor acabou de falar, esse encontro tem muito significado. 所以我真的很诚恳的请大家能够这次你专心能够听好这个讯息，是对大家非常非常重要的。Então eu peço para que você ouça atentamente, porque é muito importante para você, para todos nós. 首先，我们来先思想一个问题。Vamos pensar uma questão. 刚刚我们的敬拜团带了4首的诗歌。Nós acabamos de cantar 4 músicas lideradas pelo grupo de louvor. 如果你有注意，那4首诗歌的主题都是一位人叫耶稣。E você vai ver que o centro de uma personagem chamada Jesus. 耶稣是谁？ Quem é Jesus? 你说，这个耶稣，我当然知道是谁，你还要讲吗？耶稣是我们的救主。Aí você vai falar, Jesus nosso Salvador. 耶稣是为我们死在十字架上的那位，为我们最死在的十字架上的那位救主。 Então é aquele que morreu por meu pecado, nossos pecados na cruz. 耶稣是上帝的儿子。 Jesus é o Filho de Deus. 耶稣是希望我们每个都能够借着耶稣的道路，能够去认识父神。 E através de Jesus é o único caminho para conhecer a Deus. 那接下来你为什么要信耶稣？ E por que você tem que crer em Jesus? 我们在座很多的，你都已经信耶稣非常多年了。 Talvez você, muitos aqui já creram em Jesus por muitos anos. 这么多年来，你有没有想过，我信耶稣只是为了得到救赎跟救恩，上天堂？ Será que eu creio em Jesus só para ter salvação para ir no céu? 还是我来求告耶稣，满足我在地上我的婚姻、我的家庭、我的工作、我的孩子的祷告？ Ou eu creio em Jesus, vou pedir para Deus me abençoar, abençoar minha vida, minha família, meus filhos e satisfazer o que eu preciso. 还是因为我信了耶稣之后，我悔改，能够重生，过一个新的一个生命的新造 Ou 的人？ depois de crer em Jesus, me arrependo dos pecados e vou viver uma vida nova. 还是我能够为耶稣去完成他要去传福音的工作？ E talvez você também, eu também vou cumprir o chamado para terminar o trabalho de evangelismo. 这些全部都是对的， Todas essas respostas são certas. 没有一点都没有的问题。 Não tem problema. 但是耶稣难道仅仅只告诉我们这样子的事情吗？ Será que Jesus só nos falou sobre isso? 约翰福音，耶稣曾经说过一句话： Em João, Jesus já disse uma vez, 你不是只是信我，乃是信那差我来的。 e você não somente crê em mim, mas crê aquele que me enviou. 谁差耶稣来？ Quem enviou Jesus? 我们的神天父上帝。 O nosso Pai Celestial. 所以天父是在做整个人类的创造主跟计划者。
Então, o Deus é aquele que criou também, fez todo o plano eterno. 圣经告诉我们，万物都是借着耶稣所造的， Sabe, todas as coisas foram criadas por Jesus. 救赎是接着耶稣完成的。 E também a salvação foi cumprido 当耶稣 através 在 dele. 十字架上说成了这两个字的时 Quando 候， Jesus disse que está consumado, 他成了什么事情？ o que ele fez? 他成就了我们的救恩， Porque ele realizou a salvação. 他战胜死亡， Ele venceu a morte. 他3天之后复活， Ele ressuscitou depois de 他 3以后还要 dias. 再来。 Ele vai voltar. 还有呢， E que mais? 他一定是成就天父的旨意。 Na verdade, está consumado, que quer dizer, ele realizou a vontade do Pai. 因为耶稣是父差他来的， Porque Jesus foi enviado por Deus Pai. 因为耶稣是道成肉身，为了要能够让人看见神的荣 Porque 耀。 Deus é o Verbo, se fez carne para que as pessoas possam olhar para a glória de Deus. 因此，整个的圣经对人类的一个的从一开始创造，一直到以后耶稣再来的这个时间， Então, desde a criação do mundo até a volta de Jesus, 我们的天父上帝他是计划者， é o nosso Deus Pai, ele é o planejador. 他有一个完整的计划，对于每一个他所造的人。 Ele tem um plano completo para toda a sua criatura. 耶稣是执行者， E Jesus, ele é o executor. 耶稣是完成上帝的计划的那一位。 Ele é aquele que completou a vontade de Deus. 那圣灵是谁？ E quem é o Espírito Santo? 圣灵是为了要印证耶稣所做的事情是真实的。 E Espírito Santo vem testemunhar que toda a obra que Jesus fez é a verdadeira. 因着圣灵印证耶稣所做的是真实的，因此他是荣耀耶稣的。 Então, ele vem, o Espírito Santo vem testemunhar e glorificar Jesus. 所以，当我们与圣灵同工的时候， E quando nós cooperamos com o Espírito Santo, 我们就是证实耶稣是真实的真神真神。 então nós estamos testemunhando que Jesus é o Deus verdadeiro. 同时也是来荣耀耶稣的圣名的。 Então estamos glorificando o nome de Jesus. 在今天21世今天的教会当中， Então estamos no século 21 como igreja. 就如同我们今天一开始唱的这4首诗歌， Que nem nós cantamos essas 4 músicas hoje à 特别 noite. 是最后一首《耶稣是中心》， E principalmente o último, Jesus é o centro. 我 de 说 tudo. 过这并没有不对。 E isso não é o centro, não é errado. 那我想要请问一个问题： Mas eu faço uma pergunta. 父的计划是什么？ E qual é o plano de Deus? 父对我们的计划是什么？ E qual é o plano de Deus para todos nós? 父对教会的计划是什么？ E qual é o plano de Deus para a igreja? 难道我们去死了之后，或者说我们今天以后到了天堂就结束了吗？ Será que a gente morre e vai para o céu e acaba? 耶稣再来以后呢？ E quando Jesus voltar, 圣经告诉我们，耶稣再来的时候，我们要跟他一起回到这个地上做王。 e a Bíblia diz que depois que Jesus voltar, vamos voltar para a terra e reinar junto com Jesus. 然后进入千禧年的国度。 Vamos entrar no milênio. 那千禧年国度在做什么呢？ E o que fazem no milênio? 为什么需要圣经？需要千禧年国度？ E por que a Bíblia precisa de milênio? 这个是整个圣经完整的计划， Isso é um plano completo da Bíblia. 包括以后的新天新地， E terá no final um novo céu, 包 nova 括 terra. 进入到永生、进入到永恒里面 E aí 去。 vai para a vida eterna, a eternidade. 所以，我们在这整个的退休会的当中的主题， Então, o tema central desse retiro. 谈的是在末世的时候，怎么样跟神的心意对齐。 Então, na verdade, no final de tempo, como alinhar com a vontade de Deus. 你要跟神的心意对齐。如果你不知道他的计划，你怎么对齐？ E como você vai alinhar com Deus se você não conhece a vontade de Deus, o seu plano? 你对他所要做的一切，你都不知道，你怎么跟他对齐呢？ Como você vai alinhar com Ele e nem sabe o que Ele vai fazer? 那难道神有错吗？神不会错， E Deus erra, Deus nunca erra. 问题一定是在我们的身上。 Então, a questão está em nós. 因此，在这个整个的退休过程里，我们来探讨为什么今天我们失去了对神计划的认识。 E vamos analisar por que nós perdemos esse conhecimento do plano eterno de Deus. 主要的问题出在哪里？ E por quê? O que aconteceu? 我们要怎么样能够去补救？我们要怎么样去补救，跟能够来做这个修正？ E como vamos corrigir? 所以我们在整个东西啊，我们要重新来认识整本圣经，神对整个人类
甚至于对教会的一个的计划。 Então vamos conhecer o que Deus quer e também em relação ao plano de Deus para a igreja. 我保证，牧师绝对不是犹太，因为他还不习惯带的这个。 Eu posso garantir que pastor não é judeu, não está acostumado. 好，为了要帮助我们在座的弟兄姐妹能够认识我们后面加进来后面要讲的讯息。 Então, eu quero assim continuar afirmando essas mensagens. 无论你圣经懂多少， Não importa quando você conhece a Bíblia. 我会在很短的时间帮你介绍整本圣经里面的一个的脉络。 Então, vou tentar usar tempo bem curto para você ter entendimento de toda a Bíblia. 我帮你整理很简单，可以让你很快的明白整本圣经。 E assim você tem entendimento de toda a Bíblia. 细节的部分，你可以自己慢慢的有时间回去读。 Detalhe você estuda sozinho. 因为我们接下去再来的拉比的讯息，跟明天跟后天的讯息， Então, a próxima mensagem do Rabino e até o último dia, 我们必须先了解这个架构跟大约神的计划，我们才有办法了解后面的讯息。 então precisamos ter esse entendimento do que é o plano de Deus para poder entender as mensagens seguintes. 你不需要打开圣经， Não fique tranquilo com a Bíblia. 你的圣经现在在你的脑子里面。 Guarda a palavra de Deus na mente e você vai entender a mensagem. 就算你不是很了解，你也可以稍稍的了解我所要讲的一个的 Então, 内容。 aí você vai ter entendimento maior para o conteúdo. 我们从创世纪开始， Começando em Gênesis, 从创世纪第3章，当跟亚当跟夏娃犯罪离开背逆神之后， no início, no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram contra Deus 那时候神就对了他们做了审判， e Deus fez julgamento. 也对了蛇做审判。 E também julgou a cobra. 从那天开始，神就应许的他的救赎的计划展开对人类的救赎计划。 Então, naquele dia, Deus já prometeu a salvação. 我们知道创世纪第3章讲的那一位就是未来，就是再来在那个时间以后要降生的耶稣基督。 Então, aquela a profecia, a tipologia de Jesus ia vir como Salvador. 所以从创世纪第3章开始，神就天父就展开了他对人类的救赎计划。 Então, desde Gênesis capítulo 3, Deus já revelou o teu plano de salvação para a humanidade. 但是在当时的时候，没有人可以知道上帝的计划到底真正是什么。 Mas ninguém entendia como era o plano de salvação de Deus. 所以当亚当跟夏娃被逐出伊甸园之后， Depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, 人类就开始这样子生殖，开始生养众多。 assim, a humanidade foi espalhando. 到了创世纪第6章的时候， Chega no Gênesis 6. 因着人类在地上的罪恶极大， Então, o pecado chega a nível tão assim grave. 神就降下了大雨，灭掉了当时所有的人类， Então, pelo dilúvio, realmente Deus exterminou 只 o ser 留 humano. 下挪亚一家8口。 Então, sobrou só aquelas 8 pessoas da família de Noé. 从挪亚时代开始，才进 Depois da 入了一 época 个 de Noé 真正的人类的一个政府的展开。 E aí começou, na verdade, recomeço da humanidade. 从挪亚的3个儿子所延伸出去的，就一直到今天都是从那边延伸出来的。 E depois da descendência desses 3 filhos de Noé, estendeu até hoje. 他其中一个儿子的一个闪的后裔，叫做亚伯拉罕。 Então, dos descendentes de Sem é o Abraão. 就是我们在圣经看到的所谓的信心之父亚伯拉罕，神特别拣选他，能够成为他开始所拣选的第一个人。 Então, na verdade, Deus escolheu Abraão, uma pessoa. 接下来故事我们都很熟悉，亚伯拉罕从一个人变成一个家，变成一个族，变成一个国。 Então, desde Abraão começou uma pessoa, se tornou uma família, se tornou uma tribo e se tornou um reino. 讲的这个一个家、一个族、一个国，指的就是以色列犹太人。 Então, esse na verdade, é o povo Israel. 但是在创世纪第12章1到3节，神说：“我不但是要立你为这样子的情，还要立你为多国的父。” Então, na verdade, não somente para um reino, mas Deus escolheu ele para ser pai das nações. 亚伯兰根本就不知道上帝在跟他讲什么， E, na verdade, Abraão não entendia muito o que o Deus está falando. 他没有办法了解什么叫做多国的父。 Ele não entendia o que é pai de nações. 但是到今天我们看到罗马书保罗所讲的，我们就知道哦，原来亚伯兰是信心之父，
Na verdade, agora no Novo Testamento entendemos que Abraão é Deus, é pai da fé. 随着我们现在在想到创世纪的第12章，当神拣选亚伯拉罕之后，亚伯拉罕把他的独生子以撒献上之后， E quando Deus escolheu Abraão, e Abraão ofereceu Isaac, o seu filho único, para Deus, 亚伯拉罕的下一代就是以撒，以撒下一代是雅各， e você vê seu descendente através de Isaac, Isaac e Jacó. 雅各生下12个支派。 Jacó gerou 12 tribos. 接着我们就可以把圣经可以转到摩西的那个时代，就是出埃及的时候， Aí você pode ver que chegou a época de Moisés, a época do Êxodo, 摩西带领以色列人出埃及， e o Moisés liderou o povo para sair do 神在西 Egito. 乃山颁下了十诫给摩西， Então, no Monte Sinai, Deus deu 10 mandamentos. 神在民数记颁下了律法给犹太人， Então, no livro de Números, Ele deu as leis. 告诉他们怎么样能够学习跟神之间的关系。 E através de leis, como estabelecer bom relacionamento com Deus. 最后神说：“你们现在已经是自由之身，离开了埃及，我要赐给你们应许之地。 Então, depois, Deus também prometeu para eles entrarem na terra prometida. ”但是我们看到在民数记那里，因为12个探子所犯的罪，他们没有办法进去。 E nós podemos ver pela desobediência dos 10 líderes de tribos não puderam entrar na terra prometida. 所以那个时代跟着摩西出埃及出来的那批以色列人，全部都死在旷野。 Então você pode ver que aquela geração que saiu junto com Moisés, acima de 20 anos, morreram todos no deserto. 只有加勒跟约书亚可以有机会进入到应许之地。 Somente Caleb e Josué, as duas entraram na terra prometida. 换句话说，神给了以色列人第二次机会。 Então, na verdade, Deus deu a segunda chance para o povo de Israel. 摩西当然知道上帝的心意， Então Moisés sabia a vontade de Deus. 因此他就在生命记再次的告诉以色列人上帝的律法。 Então, em Deuteronômio, na verdade, é a segunda promulgação da lei. 再三的告诫他们，如果你违背了上帝的律法，你就会遭受怎么样的一个的咒 Ele 诅。 fala assim, se você desobedecer as leis, você tem uma 如 consequência 果你 ruim. 在离开了神之后去拜这些偶像， Se você desviar de Deus, vai adorar ídolos, 神就把他们抛到天下万国去。 e Deus vai dispersar vocês para todas as nações. 接着我们可以看到在，这个约书亚记， Aí você chega na época de Josué. 摩西把棒子交给约书亚， Então, na verdade, o Moisés passou o bastão para Josué. 约书亚带着以色列进到应许之地。 Josué levou o povo para entrar na terra Canaã. 这次他们成功了， Conseguiram entrar. 但是他们有没有全部拿到应许之地？没有， Mas eles conquistaram toda a terra prometida? Não. 因为神总是要试验他的百姓， Porque Deus prova o teu povo. 包括我们。 E inclusive nós. 你是真的相信我吗？ Você crê em mim 神 realmente? 为什么总是不给我们全部一次能够打胜仗？ Porque Deus não te dá a promessa tudo de uma vez. 为什么我们常常祈求祷告，为什么总是没有完全达到？ E porque a gente ora, parece nunca conquista completamente. 在那里在那圣经告诉我们说，神要实验他的百姓是不是真正的依靠他。 E a Bíblia diz que a resposta é aqui, porque Deus quer provar se realmente o povo crê nele. 这个试验失败了。 E essa prova, o povo fracassou de novo. 接着在4世纪，犹太人不知道无数次上上下下的离开神，又回到神的面前。 E no livro de Juízes você vai ver quantas vezes Deus resgatou eles, eles deviam de Deus. E 神不断的兴起 quantas 士师来 vezes? 帮他们。 E Deus levantava juízes para livrar deles 在 do 4世纪 inimigo. 的那400多年是一个混乱的时代， Então, aquele 400 e poucos anos, só confusão. 他们完全没有按照摩西的律法去做。 Praticamente o povo nunca realmente obedeceu à lei de Moisés. 这样的情形一直到最后一个士师出来之后才结束。 E essa situação só terminou com o aparecimento do último juiz. 这个士师叫做萨姆尔。 E esse último juiz chama Samuel. 萨姆尔他当然是一个先知， Ele também é um profeta. 他也是以色列的最后一个士师。 Também último juízes de Israel. 从那时候开始，神开始建立以色列，变成有君王。 Então, a partir daí, depois estabeleceu o rei. 你读到撒母记上的时候，你要知道这个君王不是神要设立的， E você sabe que estabelecer o rei não é segundo a vontade de 是 Deus. 以色列人他说我要一个王。 É porque o povo fala assim, nós queremos ser como outras nações, queremos 撒 ter 母 um 耳 rei. 为了这个事情跟神哭泣说，他们不喜欢你做他的王。 E Samuel chorou diante de Deus, o povo te rejeitou como rei deles. 神总是怜悯他的百姓， E Deus sempre derrama misericórdia. 即使我们常常祷告不是合神的心意， E muitas vezes nossa oração não é segundo a vontade do Pai.
他还是回应我们的祷告。 Ele permite. 这么多年来，几千年来，犹太人学到了一个历史的教训，学了4000年。 Você sabe que o povo judeu, em 4.000 anos, aprendeu uma lição histórica? 这个很简单的一件事情， É uma coisa simples. 你做决定， Você decide 你负责； e você paga a 上帝 consequência. 做决定，上帝负责； Deus decide e Deus é responsável. 你做决定，你负责， Você toma a decisão, mas você é responsável. 你自己付上代价。 E você paga preço. 这就是4000年犹太人学到的。 Essa aqui é uma lição que os judeus aprenderam através da história de 今天的 4 以 anos, 色列 4.000 anos. 今天以色列拒绝了耶稣作为弥赛亚， Hoje, o povo judeu rejeitou Jesus como Messias. 他们仍然在付代价。 Eles estão pagando o preço. 所以我们在座的弟兄姐妹，当你要做决定的时候， Querido irmão, quando você toma a decisão, 你有时候去祷告，你要去求神的时候， você ora, você busca a Deus. 要格外的小心。 Toma cuidado. 我不知道在座我们哪一位你没有付过代价的， Tem alguém que nunca pagou consequência do erro? 请你举手给我看。 Tem alguém que nunca pagou consequência de 有 um 哪一 erro? 位你信耶稣到现在你没有付过代价的？ Tem alguém que nunca pagou consequência ruim de um erro depois de crer em Jesus? 太多的代价，包括我在内。 Eu já paguei muita 但 consequência, como 神 eu. 是允许的， E Deus permitiu. 因为只有这样子，我们才知道我们是谁， E assim você vai perceber que quem somos. 我们才知道我们是一个无药可救的， Você vai ver você é uma pessoa incurável. 我们才晓得我们想的都是自己。 Você vai ver que você é muito egoísta. 以色列人是如此， O povo Israel é assim. 人类的本性是不会变的。 Isso é natureza humana. 人类的罪性从背逆神那天到今天都没有改变， Natureza pecaminosa no homem 我 nunca 们的 mudou. 天性永远是抵挡神的， A nossa natureza é sempre ir contra Deus. 我们的天性永远都想着我们自己的， E a nossa natureza é só pensar em nós 到今天 mesmos. 都没有改变的。 E nisso não muda. 因此，我在介绍这整个以色列简短的例子之后，只是让大家回顾，我们今天在新约教会也是如此。 E a gente acabou de fazer uma recapitulação de história do povo Israel. E é a mesma coisa que a gente vive como igreja, é tão rebelde. 在我们停在萨姆这边的时候， Quando paramos aqui no Samuel, 简单的回顾一下，为什么神要拣选以色列？ e aí você pergunta, por que Jesus escolheu Israel? 在生命记那里，摩西跟他们讲说，不是因为你们有什么，你们这么小的一群，乃是耶和华专爱你们。 Não porque vocês merecem uma coisa, vocês são pequenininhos, porque o Deus te amou. 神拣选以色列 Deus escolheu Israel 是他的主权， pela sua soberania, 是他的爱。 é por seu amor. 难道神就不爱其他的这些的族了吗？ Mas será que Deus não ama outro povo? 神就这么的残忍吗？ Deus é tão cruel? 答案绝对不是的， Não é, 因为神是公平跟公义的。 porque Deus é justo 当整个人类败坏的时候， e quando a humanidade 神 está 总是先拣选一批人， em pecado e Deus sempre escolhe grupo de 把 pessoas, 他们分别出来。 separa grupo de pessoas 在旧约，我们叫做分别为圣； assim é se santificar. 严格讲，在新约，我们仍然是分别为圣。 E na verdade, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Então, somos você vê, santificados. 你知不知道一件事情？ Você sabe uma coisa? 你已经不是巴西人了， Você não é mais brasileiro, 你也不是中国人了， você não é mais chinês, 他也不是犹太人了， ele também não é mais judeu. 我们是天上的国民， Nós somos cidadão no reino. 我们不属这个地上的， Nós não pertencemos mais nesse 我们已 terreno 经 no 被 terra, 迁入到爱子的国度里面去 porque 了。 nós fomos transferidos para o reino do teu amado. 我们的身份是什么？ Qual a nossa identidade? 我们是神的儿子。 Nós somos filhos de Deus. 我们在地上只是在暂时的在过我们地上的有限的日子， A vida na terra é uma vida temporária e limitada. 这就是保罗说，如果说我们今天上我们的指望是在现在在今生，那比那个不信的还更可怕。 Paulo disse assim: se a nossa esperança só tem aqui na terra, somos mais coitadinhos que outros. 那你会想说，我现在日子都过不了，那我以后怎么办？ Aí você fala assim: nossa, minha vida é tão difícil, como vai ser meu futuro? 这些我们在过几天的讯息之内，我们会来分享。 Esse dia a gente vai compartilhar sobre isso. 所以，我们再回到刚刚的萨尔姆记这里， Voltando para o livro de Samuel, 接下去以色列就出现了君王。 aí veio os reis. 第一个君王是扫罗， Primeiro rei foi Saul. 当然他背逆了神。
E depois ele rebelou 接 contra 着是 Deus. 大卫。 Segundo o rei Davi. 大卫是合神心意的人， E Davi é um rei segundo o coração de 并 Deus. 不是说大卫是完美的人， Ele não foi perfeito. 他仍然是犯了奸淫的罪， Ele cometeu adultério, 还借刀杀人。 ele cometeu o 但神为什么说他是 homicídio. 合神心意的人？ E porque ele foi um homem segundo o coração de Deus? 因为他知道他自己所犯罪，他不断的向神来求他自己的一个悔改。 E porque ele sabe que ele é imperfeito, ele errou, mas ele se arrependeu. 除此之外，他真正知道神到底是怎么样一个计划的神， Mas ele conhecia como era o plano eterno de Deus. 因此他为神预备要去建圣殿的时候， E quando ele se preparou para a construção do templo de Deus, 神不让他建，只让他的儿子所罗门王去建这 Deus 圣 não 殿。 permitiu que ele construísse, mas permitiu que seu filho Salomão 所罗 construísse. 门时代是整个以色列历史有王是最荣耀的一段时间， Na época de Salomão é a época mais gloriosa do reino aqui na terra. 连四巴的女王都要去求告以所罗门王的智慧。 Até a rainha de Sabá foi visitar para adquirir mais sabedoria. 那是从以色列建国就是有王以来是最荣耀的一个时段。 Então, para assim, o reinado de todo Israel é uma época mais gloriosa. 这才是真正神为什么要拣选以色列，让他成为万国之首的原因。 E isso é um dos propósitos de Deus, que Israel seja acima de todas as nações, glorificar a Deus. 因着以色列这么小，神把他高举到这么高的位置， Pequeno Israel e Deus exaltou ele num lugar tão alto. 因此所有的列国都会因着以色列而敬畏神。 É para que todas as nações, através dessa glória de Israel, venha temer a Deus. 乃曼是一个例子， O general Namã, 尼布撒尼加王是一个例子， o rei Nabucodonosor, 这些都是外邦人， são gentios. 却因着以色列神而敬畏上帝。 E através de Israel, eles temeram a Deus. 旧约是如此， No Antigo Testamento é assim. 新约的教会也是如此。 Igreja no Novo Testamento também é assim. 神的心意并没有改变。 A vontade de Deus nunca mudou. 从大卫之后，从所罗门王之后， Após o rei Salomão, 以色列分成南国跟北国。 aí o reino foi dividido para reino do norte e reino do sul. 南国10个支派，南国2个支派，北国10个支派。 O reino do norte tem 10 tribos e o sul tem 2. 北国的10个支派，从有王到最后一个王，没有一个是好王， O reino do norte nunca teve um bom rei. 没有一个是敬畏神的， Não teve um que temesse a Deus. 因为他们远离了神的心意非常远， Porque eles desviaram tão grandemente de Deus. 所以他在公元前722年就已经被亚述灭亡。 Então eles foram destruídos no ano 722 a.C. por assírios. 在北国里面的先知的历史里面，最后一个先知是何西阿。 No norte só teve um profeta. 何西阿在他的书上写到了很多的预言， Ele escreveu sobre Osés, escreveu muitas 讲 profecias. 到了他对北国的一个的神对这个以法莲，就是北国的审判， Então ele como Deus vai julgar Efraim, que é o reino do norte, 也讲到他对整个以色列的审判。 e também porque Deus julgou toda a casa de Israel. 那时候南国犹大支派都还存在， E naquela época o reino do sul, Judá ainda existia. 但神早就透过先知说，整个以色列民族都会遭受审判。 Mas Deus falou assim, o reino do sul também vai receber julgamento. 因此，南国在西元前586年就被巴比伦所灭亡。 E o reino do sul também desobedeceu. Em anos 586 a.C., foi destruído pelos babilônios. 那一天是一个重要的时刻，对犹太人来讲。 E naquele dia foi dia muito importante para os judeus. 自从犹太人被掳到巴比伦之后， Aí os judeus foram levados como cativeiros para a Babilônia. 从此之后他们再也没有国家了。 E a partir daí eles não têm mais nação. 他们所做的，他们所遭遇的，跟摩西所对他们的预言一模一样。 Eles sofreram consequência de toda a profecia que Moisés deu. 难道上帝会改变他的话语吗？ Deus não muda a tua 会 palavra. 改变他跟亚伯兰的约吗？ Deus não muda a sua aliança com Abraão. 人的约都会毁约， As alianças humanas podem ser canceladas, 上帝的约永远不会改变。 mas a aliança de Deus é irrevogável. 即使以色列人是背信的， E mesmo que
os israelitas foram rebeldes, 但我们的神仍然是可信的。 mas Deus continua sendo confiável. 因此，在南国灭亡之前，就出了很多的先知。 Então, antes da destruição no Reino do Sul, apareceram muitos profetas. 就是我们在旧约看到的这些大先知书，包括以赛亚书、但以理书、以西结书跟这个耶利米书。 Então, você, esse grande profeta, a gente fala assim, tem o Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. 不同的是，这些先知书为什么神要叫先知发预言？ E por que Jesus, Deus chamou esses profetas para falar de profecias? 因为在这些的大先知书跟小先知书里面， Porque esses grandes profetas e pequenos 神 profetas, 开始告诉以色列说：“我要给你们很多的以后的盼望。 mas a profecia foi a seguinte: eu darei esperança para vocês. ”以赛亚书告诉了他们，我们的耶稣基督是童女降生的， E Isaías fala assim que Jesus vai nascer de uma virgem. 他们期盼的弥赛亚是将要来的那一位， E aquela Messias que eles estão esperando era Jesus. 他要生在什么地方，圣经都早就预言完毕 E 了。 a profecia descrevia onde vai nascer, quando. 以西结书是预言了以后以色列的一个复兴， E Ezequiel ele estava profetizando a restauração de Israel. 而耶利米书去预言了一个非常重要的一个东西， E a profecia de Jeremias seria o seguinte: 就是神要跟以色列立一个新约， então, Deus vai fazer uma nova aliança com Israel. 这个新约就是我们讲的现在的新约。 E essa nova aliança é o que a gente fala, é a aliança. 明天我们的邦尼拉比会跟你更解释、更清楚这一块。 Então, Rabino Boni vai explicar com mais detalhes sobre isso. 亲爱的弟兄姐妹们， Queridos irmãos, 圣经所有的约只有神跟以色列立约。 e a Bíblia fala assim que Deus fez aliança com Israel. 为什么我们明天会用一个新的教会？我们会跟你解释。 E a gente vai falar sobre uma igreja nova, novo homem. 所以这个是在当时的时候，神借着这些先知对南国所讲的预言。 E isso são os profetas que profetizaram sobre o Reino do Sul. 啊，这整本大概就是旧约的基本的历史。 Então, praticamente, você vai entender que isso é a história de todo o Antigo Testamento. 恭喜你们，你们旧约读完了。 Então, acabamos o Antigo Testamento. 好，我们来看看新约。 Agora vamos entrar no Novo Testamento. 新约我们都知道，我们真正的主角出来了，耶稣基督。 E é o personagem principal que é Jesus. 弟兄姐妹，你要先明白一件事情， Entenda uma coisa. 在整本圣经里面，整个的旧约从创世纪第3章之后，就是要预言这要再来的这位的弥赛亚，就是耶稣基督。 Desde Gênesis, ele estava profetizando a vinda de Jesus como Messias. 这个线索怎么来呢？ E como que vem essa linha? 我再重新复习一遍给你们听。 Eu vou repetir para vocês. 神先拣选了一个人，叫做亚伯拉罕。 Deus escolheu Abraão. 亚伯拉罕完之后，接着他有12个支派。 Aí tem os 12 tribos. 在创世纪50章有个预言说，犹大是要成为拿着那个圭的，就是说预表的耶稣基督。 Então, a Judá é aquele que descende de Judá e vai vir Jesus. 这些都是犹太拉比们非常非常知道，就算不信主的犹太拉比，他们都知道这 Até 个。 os rabinos que não acreditam sabem disso. 所以线索稍微少了一点，从12个支派里面是哪一个呢？哦，原来是犹大支派。 Então, vai vir no tribo de Judá 那等到大卫的时代， e chega no Davi, rei Davi, 大卫被神说他的后裔要永远坐在他的宝座上。 e a sua descendência sempre vai ter alguém no trono. 耶稣是大卫的后裔， E Jesus é o descendente de Davi. 然后最后他接续大卫以后永远做王。 E aí ele será sempre rei. 所以在整个圣经里面，先从知道是哪个支派，再知道说他是大卫的后裔。以赛亚书告诉我们，耶稣要降生在哪里，他怎么降生的。 Então, vem de qual tribo, descendente de qual rei, e onde ele vai nascer. 所以当各位弟兄姐妹，你告诉人家耶稣是谁的时候， Quando você fala para alguém assim, quem é o Jesus? 他不是单单只是道成肉身而已， Não é somente aquele, Deus se fez homem. 他是神透过犹太人在旧约2000年的历史所演变出来的。 E, na verdade, ele foi, na verdade, uma promessa de toda a história da humanidade. 这不过是上帝永恒计划的一半而已。 E aí, na verdade, chega lá, é a metade da todo cumprimento de plano de Deus. 等到耶稣开始来服侍的时候， E quando Jesus começou o seu 他3 ministério, 年半在犹太人里面服侍的时候， ele ficou 3 anos e meio no meio de 耶 judeus. 稣显明了他自己是上帝的儿子， Jesus mostrou que ele é o filho de 他 Deus. 是犹太人的弥赛亚。
Ele realmente é Messias de 他做的 judeus. 是所有历代的先知都不能做的事情。 Ele fez o que o profeta não conseguiu 特别是 fazer. 有一件事情是没有一个先知可以做得到的。 O que ele fez não tem profeta que é 特 capaz de 别是 fazer. 有一件事情是历代的犹太人，包括今天，他们都知道那件事情只有弥赛亚能做的， E até hoje, de passar até hoje, nenhum profeta pode fazer a não ser Messias. 就是使瞎眼看见，聋子可以听见，哑巴可以说话。 Então, justamente a cura de mudos, de surdos e de cegos. 全世界没有一个人可以做这件事情。 Ninguém consegue fazer isso. 犹太人知道， Judeu sabe. 教会却不知道，很奇怪。 A igreja às vezes não sabe. 教会常常让人家眼睛打开，聋子可以听得见。 Às vezes a gente vê você tem que abrir os olhos, abrir os ouvidos. 所以我们创造了一些是圣经不允许去创造的神迹。 Muitas vezes a gente fica, como que disse, criando milagre que a Bíblia não permite. 那你说我怎么知道说这件事真的呢？如果你还记得在马太福音的12章之前， E se você vê antes de Mateus 12, 当耶稣医治了那个聋子跟那个瞎眼跟哑巴能够说话的时候， e quando Deus curou aquele cego e mudo, 马上就有以色列人说：“难道他是大卫的子孙吗 e alguém disse, será que esse é o descendente de Davi?？” 连犹太人的百姓都知道他是大卫的子孙的意义。 Então, os judeus sabiam esse significado de descendente de Davi. 他怎么不讲他是某某人的子孙？为什么讲他是大卫的子孙呢？ E por que citou em descendente de Davi? 因为犹太人都知道，就像我刚刚所讲那个线索，大卫的后裔要出现弥赛亚。 É porque no descendente de Davi vai vir Messias. 所以，当这些犹太人去问他们的所谓的法利赛人，就是当时的所谓的犹太拉比的时候， Então, quando os judeus foram perguntar para esses rabinos, 他们自己觉得耶稣是弥赛亚，但是他们不愿意自己承认，去问他们的宗教领袖。 eles desconfiavam, né, que Jesus era Messias, mas não queriam reconhecer. Eles foram perguntar para seus superiores. 法利赛人怎么回答呢？ E o que os fariseus 他不是， responderam? Ele não é. 他的神迹是鬼王付的， Ele não é de Deus, é do 因为创造天地，因为上帝的儿子竟然被跟魔鬼撒旦并肩，成为一个地位的时候， E quando o Filho de Deus, Messias, ele foi comparado como assim de Bezebu, ou assim de qualquer outro, o diabinho, né? 耶稣只跟他们讲句话： E Jesus disse, 什么罪都可以赦免， qualquer pecado que se cometerem são perdoáveis, 唯有亵渎圣灵的罪，万万不能赦免。 mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo 因为圣 não 灵 será 都 perdoado. 感动了这些犹太人，耶稣就是弥赛亚，而这些宗教分子心里知道，但仍然拒绝。 E o Espírito Santo tocou no corações para reconhecerem que ele é Messias, mas eles foram rebeldes contra o Espírito Santo. 马太福音12章是一个转捩点， Então, o Mateus 12 é ponto de mudança. 过了马太福音13章之后， Depois, no Mateus 13, 耶稣不再显任何的神迹在众人的面前， Jesus já não fazia mais milagre na 耶稣也不再对 público. 这些法利赛人、对以色列人表现他自己的身份。 E Jesus não parou de manifestar sua identidade para esse grupo de fariseus. 耶稣把他的服饰整个转向他拣选的12个门徒。 Então, Jesus focou em acompanhar seus 12 discípulos. 从马太13章开始，耶稣全部用比喻在教导。 E a partir do Mateus 13, Jesus já falava através de parábolas. 这些比喻只有他的门徒听得懂， Por quê? Só para o entendimento de teus discípulos. 因为耶稣把它隐藏起来了。 Porque, na verdade, Jesus se escondeu. 接着我们当然知道，耶稣就上了十字架，成就了这些的事情。 E depois que Jesus subiu lá na cruz, completou a salvação, 很快我们四福音又读完了。 acabou 4 evangelhos. 我们现在到这个使徒行传， Vamos para o livro de Atos. 圣灵充满那天开始， O derramamento do Espírito 教会 Santo 正式建立了。 no Pentecoste começou oficialmente a 教会 igreja. 建立是彼得第一次讲道的时候，就有几千人信主。 E naquela primeira pregação de Pedro, 3.000 convertidos. 使徒行传前几章的信主全部都是犹太人， E você vai ver no Atos, é tudo aquele tudo judeus. Atos 随 2. 随着神的灵大大的动工， É porque o Espírito Santo operou grandemente. 福音一直遍传在整个耶路撒冷那一带。 Então o evangelho espalhou em toda Jerusalém. 而彼得被拣选成为一个犹太人的福音的使徒。 Então o Pedro foi escolhido como apóstolo de judeus. 很多的犹太人到今天，他们还相信一件事情：
E muitos judeus ainda acreditam. 他们相信的，对我们现在在座各位，你会觉得很奇怪。 Não sei se você achou estranho. 他觉得上帝只爱犹太人， Eles acham que Deus só ama judeus. 那是犹太人的上帝， É porque é Deus de judeus, né? 不是中国人的上帝， Não é Deus de 也 chineses. 不是巴西人的上帝， Não é Deus de brasileiros. 专属我犹太人的上 É 帝。 só Deus de judeus. 只有犹太人配得救恩， É só judeus pode ser salvo. 只有犹太人配得到这个去帮助所有的人。 É só judeus é digno nessa salvação para poder ajudar outros. 最后那句话并没有不对， Na verdade, não é totalmente errado. 因为在新约时代，还是借着犹太人把福音传遍全世界。 E na verdade o evangelho começou com judeus, 只 depois 是 espalhou para o 只 mundo. 是他们的盲目跟无知到达这种程度。 Mas você vê que essa é uma cegueira, uma ignorância tão grande de judeus. 这就是保罗在罗马书里面骂他们说他们是一群不知道的。 E por isso que o próprio Paulo, no livro de Romano, ele fala assim: o meu povo não tem entendimento. 因此，当这些的犹太信徒信了耶稣之后，准备大大的传福音的时候， E depois desses judeus crendo em Jesus, 神拣选了一个人，叫做保罗。 e aí no meio desses judeus, ele escolheu Paulo. 当他在大马士革遇见耶稣的时候， Naquele encontro no caminho para Damasco, 他整个生命转变， a sua vida transformou. 他变成是外邦人的使徒。 Ele foi chamado para ser apóstolo de gentios. 保罗就开始去向外邦人传福音， Então Paulo começou a evangelizar os gentios. 传啊传啊传啊，很多人都信主了。 E aí você tem muitos gentios se 这 converteram. 时候出现一个问题： Apareceu um problema. 我是外邦人，你是犹太人， Nós somos gentios, vocês judeus. 我要不要守你的律法？ Será que tem que voltar a guardar 我要不要守你的节庆？ as leis mosaicas? 我要不要去守逾越节？ Moisés. Eu preciso guardar 我 Páscoa, 要不要守安息日？ guardar sábado, 猪肉可不可以吃？ posso comer carne de porco. 这都是犹太人的律法。 Isso é toda a lei de judeus. 所以神很快的就透过彼得告诉他们说，只要万物洁净的都可以吃。 Então eles declararam assim: não, agora o que Deus purificou. 犹太人 pode- 开始明白说，哦，原来神是爱众人的。 Aí o judeu começa a entender: Deus também ama todos, ama os judeus, 在那 ou 个 os 时 gentios. 在那个时代，因为福音才刚刚开始展开， E aí o início de propagação do evangelho, 所以就很多的争议。 e tinha bastante esses polêmicas, 那 né, 你知道我们 discussões. 当人有争议的时候怎么办呢？ E o que acontece quando você tem polêmica, discussões? 我们就开会嘛，对不对？ Então vamos fazer uma assembleia. 所以在使徒行传15章有一个很重要的会议，叫做耶路撒冷会议。 Então tem uma reunião muito importante em capítulo 15, chama Assembleia de Jerusalém. 那个会议对今天的新约教会是最重要的一个会议。 E é uma reunião que é crucial para a igreja de hoje. 很不幸的，也是今天新约教会发生最大的错误，也是因为这个会议， E muitas igrejas cometeram erro por não entender 不是 essa 因为 reunião. 本身会议本身， Não é a reunião em si, 是因为错失了很多上帝的真正的计划跟心意。 é porque na verdade perdeu muitas vezes a parte da vontade de Deus. 在经过他们讨论之后，犹太人只跟外邦人讲说，只有3件事情你不可以做，其他你通通都可以。 Então eles recomendaram para os gentios: 3 coisas não podem fazer. 不要奸淫， Não cometer adultério, 不可拜偶像， não pode cometer idolatria, 不可以喝血， não pode beber sangue, 因为血是有生命的。 é porque o sangue tem 因为 vida. 无论任何的动物被造，它都是有生命的。 É porque cada animal tem sangue, sangue significa vida. 只是这些小猫小狗，它没有灵魂而已，它只是一个宠物。 O animal tem alma, mas não tem espírito. 我有些不幸的朋友在亚洲， Eu tenho alguns amigos não crentes na Ásia. 他的宠物猫跟狗死了之后， Tem tipo cachorro queridinho morreu. 他很有钱呢、 Ele tem muito dinheiro. 他就把猫狗烧成骨灰， E ele cremou o cachorrinho 放在他家那边，放在那边。他说：“我要永远纪念这只猫跟狗，纪念这只猫跟狗。 E aí eu deixo as cinzas na parede, um cantinho, e falo: eu vou lembrar eternamente o meu cachorrinho. ”这是真实的，你听作是个笑话，可是这是一个真实。 Mas muita gente é assim. 所以当这个会议完之后，只有这3件事情你不可以做。 Ele recomendou proibir essas 3 práticas para os gentios. 从那天开始，整个福音传遍了小亚细亚， E aí o evangelho propagou rapidamente na Ásia Menor, 一直到今天。 até hoje. 但是很不幸的是，当那个时代的一个国叫做罗马帝国，
E aí veio depois o Império Romano, 他控制了犹太人， eles controlaram os judeus, 他是当时的强权。 porque eles eram fortes. 整个的故事，明天早上讯息我会讲得更清楚。 Amanhã a gente vai falar mais com detalhes. 现在很快的带过，整个的教会开始发展。 E aí depois veio o desenvolvimento da igreja. 随着这些的有心人士、跟这些宗教人士、跟这些的所谓的政治人物， Então, vendo os políticos, os religiosos e as personagens importantes de toda a história, 就利用宗教来掌控人心。 então esses líderes religiosos usam a religião para controlar as pessoas. 就成立了一个东西叫做罗马天主教。 E aí veio a Igreja Romana Católica. 从公元400年之后到1600年，这进入了整个教会的黑暗时期。 Depois, após desde 400 depois de Cristo até 1600 depois de Cristo, chama o período das trevas da igreja. 列举几个他们最严重的问题： E algumas práticas muito graves. 人要得赦免，必须要神父赦免他才能够被赦罪。 Homem para ser perdoado precisa ser perdoado pelo padre. 他不是直接跟神祷告，求耶稣的宝血洁净他的罪。 Não é pelo sangue de Cristo e uma confissão pessoal diretamente com Deus. 所以你曾经看过一些电影，最后都是求着神父说：“你要赦免我的罪，要不然我不能死。” Você vê filme, né, na televisão, aí a pessoa vem vendo uma confessionário, né, e fala assim: "Ô padre, você tem que me perdoar, senão eu vou morrer." 那神父可以赦免你的罪， Mas o padre tem poder para te perdoar? 那请问你谁要神父的罪谁赦免 E 他？ quem vai perdoar o pecado do padre? 哦，教宗赦免他的罪， Ah, então vai ser o papa. 那教宗的罪谁赦免 E 他？ quem perdoa o pecado do papa? 上面没人了， Não tem mais ninguém. 那他就变神了嘛？ Mas aí vai para Deus, né? 这就这么简单的道理啊！ Então é tão 所以 simples. 这不可能的事。 Isso é uma prática tão 第二 errada. 个，你如果需要赎罪的时候， E quando você tem que pagar pelos seus pecados, né? Propiciar seu pecado. 这边有个大的奉献箱， Ah, tem gasofilaço, e de- caixa de oferta grande. 你就一直不断的丢钱， É só botar muito dinheiro 不断的奉献， e muita oferta. 你的罪就得赦免。 E quando mais oferta, pecado 你 é 所 mais 有做的 perdoado. 坏事都没有问题，用那个可以代替的， Pode pecar e você paga 你 aqui. 都不需要跟神悔改的。 Não precisa se arrepender diante de Deus. 你有没有觉得这个跟我们今天有些基督徒也有点类似啊？ E será que isso é parecido com a prática de 很 cristãos? 多东西人里面其实都是在找一些错误的方法， E isso é método totalmente errado. 除了你真实的向神、向耶稣基督悔改，没有第二条道路的。 Perdão de pecado é só confissão verdadeira diante de Deus e se arrepender. 天主教更离谱的一件事情 E ainda 是， uma coisa mais absurda na igreja Ah, só- católica. 你们这些的信徒， Vocês são 天 crente 主教 comum, 徒，你们不可以读圣经， vocês não podem ler Bíblia. 只有我们神职人员、我们神父才能读圣经。 Somos os credos, somos os profissionais que a gente pode ler a Bíblia. 犹太人一定要信耶稣， Você precisa crer em Jesus. 你要来找神父才能够读圣经。 Você tem que conversar, tem que buscar o Papa para poder ler Bíblia. 那圣经到底是神给犹太人还是给天主教的呢？ A Bíblia foi para judeus, foi para católicos. 那耶稣是犹太人，所有的东西都是新约，都是犹太人写的。整本圣经除了路加福音都是犹太人写的，为什么犹太人难道需要跟你来问圣经呢？ E toda a Bíblia foi escrito por autores hebreus, né? E por que tem que vir no católico para aprender Bíblia? 这里面有一个很重要的观念，就是保罗告诉提摩太的一件事情， E uma coisa que Paulo recomendou para Timóteo. 也是保罗在罗马书曾经在讲过的同样的类似的事情。 E Paulo falou em livro de Romanos. 整本圣经圣言的规模是神交给犹太人的， Então a palavra primeiramente foi confiada para judeus. 只有犹太人他知道上帝整个的计划对人类的计划。 E na verdade esses judeus entendem como que é o plano de Deus para eles. 当犹太人信耶稣之后， Agora judeu crente, 他不需要特别的去做新造的人。 na verdade ele não precisa ser 我讲的是因为敬畏神的犹太人，不是那种随随便便世俗 especialmente 化 estou falando judeu
temente a Deus. 因为他守律法已经守得非常非常认真了。 Porque ele já guardou a lei de forma 当他信了耶 arrisca. 稣之后，他才知道，我现在开始我不用守，因为我已经得自由，因为耶稣已经为我做了所有的事情。 Agora ele entendeu que depois de crer em Jesus não precisa guardar mais a lei, porque Jesus já pagou todos os meus pecados. 他们的 Mas 行为道德已经比我们好的太多太多了， o teu padrão moral já era muito superior que o nosso. 所以他不需要做新造的人。 Como ele vai fazer uma nova criatura? 这就 por 是 si? 你在看到很多新约教会，就这新约的这些犹太人教，他们就是去传福音，而且他们都是在家里面聚会， E você vê por que muitos judeus eles fazem essa reunião em casa. 他们是在做圣徒相交。 Eles estão vivendo essa comunhão dos santos. 就注意一个事情很特别的是，当时的犹太人在耶路撒冷的时候，有几千人信主啊。 E você viu naquela época uma pregação, tantos mil judeus foram convertidos. 他们有建立一个教会去成为聚会的地方吗？ Eles não estabeleceram uma igreja, uma igreja local. 这个问题到底出在哪里呢？ Onde está o problema? 神的心意是什么呢？ Qual é a vontade de Deus? 这个我们会在后天的讯息我会来分享这一段， Eu vou compartilhar sobre isso 这 depois. 是非常非常重要的。 É muito importante. 好，因此我们再回来完了这个，在这个使徒行传之后，接着我们来看神所真正建立的教会。 E vamos voltar, o que realmente Deus quer em relação à 神 igreja? 真正所建立的教会是按照以弗所书2章第3章， E a gente vai à igreja que fala, livro que fala sobre igreja, 是 igreja 犹太人加外邦 Efésios. 人的一个新人的教会。 E na verdade a vontade de Deus é que é novo homem que é judeus e gentios. 因为我们当时所有的外邦人没有一个认识神，也没有人读过圣经的， É porque muitos gentios não tinham acesso à Bíblia. 那个时候根本就没有新约圣经， É porque na época de Atos não tinha Bíblia. 根本也不认识神的法则是什么。 E não sabia o que é o princípio de Deus, 只有 ensino 从 de Deus. 犹太的使徒当中，他们才有办法学习到这些东西。 É só através desses judeus apóstolos que ele vinha toda a tradição oral. 很不幸的，随着天主教的这样子的一个的制度， E aí veio esse sistema corrupto, né, de toda a igreja católica. 虽然到了16世纪有新教的改教运动，我们现在有今天的新教，也就是基督教。 E a gente sabe que depois do século XVI veio a reforma, que é a reforma protestante hoje, o cristianismo. 但是随着西方教会的这样子的自大， E você vai ver que essa corrente de arrogância do Ocidente, 他们成立一个叫做取代神学， e aí colocaram uma teologia de substituição. 认为犹太人一定要变成教会里面的人。 E assim que, é tipo assim, a igreja hoje é tipo gentios e o judeu tem que se converter para a igreja. 犹太人要成为教义分子，这个本身并没有不对， Fazer parte da igreja não é erro. 但是他认为说神已经把犹太人整个的恩典、所有的应许全部都没有了。 E agora, negar que Deus revogou toda a aliança e a graça para judeus, é 神 erro. 所有的一切通通都给了教会， E agora a igreja substituiu. 犹太人已经回家了。 A igreja, o judeu já não 特 tem 别 mais 是 essa 犹太 esperança. 人这2000年，你们杀了耶稣， E porque vocês mataram, judeus mataram 你们 Jesus. 被德国希特勒杀了600万人， E no holocausto, né, foi exterminado 6 milhões de 就 pessoas. 是因为你们杀了耶稣。 É porque vocês mataram Jesus. 所以在这几千年，在这1-2000年，犹太人是不断的被逼迫到四处逃亡的。 Então, na verdade, os judeus, últimos 2000 anos, foram perseguidos, espalhados pelo mundo todo. 所以整个的到演变到今天这个历史，整个很多人是完全不了解上帝的心意。 E essa conclusão, na verdade, não é correta. 所以这大概是整个的一个的新约跟旧约的一个父的心意的安排下来。 Então, a gente pode ver essa vontade eterna de Deus, do Pai, em relação a toda a história no Antigo Testamento até Novo Testamento. 因此，一个新人的教会一定是个犹太人加外邦人的教会。 Então, o que é uma igreja, novo homem? Tem que ser igreja dos judeus, com judeus e gentios. 当教会完成神在地上给他的工作之后， Quando a igreja termina a sua obra aqui na terra, 就是教会要被提的时候。 então vai ter realmente arrebatamento da igreja. 教会被提的条件是什么？ E qual é a condição do arrebatamento? 只有一个，你要在基督里， Única condição, está em Cristo. 没有第二个条件。 Não tem outra questão. 这就是整本的圣经上帝的计划的前一大块的部分。 Isso é praticamente a essência de todo o plano de Deus.
我们回来讲我们的中心耶稣基督。 E vamos falar o nosso centro que é Jesus 耶 Cristo. 稣在地上，在天上，他有3个职分。 Digamos, Jesus tem 3 ofícios, né? A Jesus palavra disse, lá no céu. 他的职分是先知。 Então, quando Jesus veio aqui na terra, ele tem esses 3 ofícios na terra. 他复 Primeiro é 活之后在 profeta. 天上，他的职分是祭司。 E depois de ele ressuscitar, ascendeu para o céu, ele exerce sacerdócio. 以后他还要再来，他要来做王。 E quando ele vai voltar, ele vai ser o 这是耶 rei. 稣的3个职分。 3 ofícios de 他会在 Jesus. 千禧年国度的时候做王， No milênio, ele será o rei. 而不是在现在这个时候做王。 Não é agora. 所以太多的人今天是逼着耶稣今天就要来做王。 Muita gente quer forçar Jesus a ser rei hoje. 这是这几十年来美国教会非常流行的，就是一直在做这件事情。 Isso aqui é uma moda da igreja americana. 但是这不是上帝的心意。 Mas isso não é a vontade de Deus 神 agora. 在人类的历史有他的计划跟安排。 Então, na verdade, todo o processo da história do plano de Deus, ele tem tempo. 明天我们会讲更多的有关更重要的讯息，是这么接近末世的时间对我们的重要性。 E amanhã a gente vai falar assim, agora está no final dos tempos, como a gente deve posicionar? 我刚刚是从创世纪一直讲到最后启示录的前面。 Então, começamos com Gênesis, estamos terminando quase no Apocalipse já. 我现在从后面讲到前面来，我只讲几个很重要的事情给 E 你 aí, 听。 mas de trás para frente, eu vou falar rapidamente. 请问教会是不是基督的心腹？ Igreja é a noiva de Cristo? 按犹太人的规矩，按犹太人的习惯， Segundo o costume, a tradição judaica, 新郎是不需要为新娘预备什么事情的，他的父亲要帮所有的宴席这些要嫁娶新娘是由爸爸在预备的。 então noivo não precisa fazer nenhum preparativo para a noiva. Quem tem que fazer banquete todo preparativo para a noiva é o pai. 这些的地方，所有的地方都是天父为新郎预备好的。 Então, 新娘, 天父为新郎预备心腹给他。 então é o pai que prepara a noiva para o noivo. 请问你，我刚刚讲过，我们是谁？我们是教会，我们是基督的身体，我们是基督的心腹。 Então nós somos corpo de Cristo, somos noiva de Cristo, a igreja. 如果耶稣在天上去找他的心腹的时候， Então, por exemplo, Deus Pai está procurando a tua noiva. 如果是一个纯粹只有外邦人的教会， Aí ele vai procurar a noiva, só tem gentios. 我以前有讲过，我再解释一次，什么是犹太人跟外邦人？ O que é gentios e judeus? 外邦人不是不信主的人， Não estou falando gentios não crentes. 外邦人就是非犹太人，叫做外邦人而已。 Então, gentio significa não judeus. 在旧约时代只有2种人，在上帝的眼中，在旧约的时中，在上帝眼中只有2种人。 Então, no Antigo Testamento, na visão de Deus, só tinha 2 tipos de 以 pessoas. 色列人加上外邦人， Israelitas mais gentios. 这是神从上帝的眼中看到地上只有这2种人。 Então, na visão de Deus, só tem esses 到 2了 tipos 新 de 约时 pessoas. 代，多了一组人， Chegou no Novo Testamento, começou 这组人叫做教会。 novo grupo chamado igreja. 犹太人加外邦人加教会。 Tem os judeus, gentios, mais igreja. 今天我们天上的父在看我们，他在地上看所有人的只有这3组人， E no Novo Testamento agora, Deus vê esses 3 grupos de pessoas. 而教会是包括信耶稣犹太人跟信耶稣的外邦 E 人。 igreja engloba cristãos judeus, cristãos gentios. 这是耶稣要准备迎娶的心腹。 E essa é a noiva de Cristo. 如果耶稣只看到一个外邦人的教会，没有犹太人在一起的连接，或是一些的这些的交通，那是一个半个新娘。 E se Deus vê-se uma noiva, só tem gentios ou só tem judeus, é uma noiva meio assim, incompleta, vai, incompleta. 我要学习穿这个衣服。还有一个很严重的一个问题， E outro problema grave. 耶稣会回来娶一个不完全的心腹吗？ Deus não vai casar, quer dizer, o noivo não vai casar com uma noiva incompleta. 答案绝对是不会的。 Lógico que não vai. 这就是为什么你在这么多年听到这么多人，无论你信主多久，你何曾听过这10年来
这么多人到以色列？ E por isso vai ser porque ultimamente, e últimos anos, 为什么你会对？ tantas pessoas foram para 为什么你突然对 Israel. 犹太人的听到一篇犹太，你心里面好像神在触摸你？ E de repente você vê assim Deus falando judeu, você começa a ser tocado para cuidar deles. 犹太信徒对我们跟以色列对我们又怎么会有这种很奇怪的一个感觉呢？ E porque quando falamos de cristãos judeus, qual é o seu sentimento? 这是这10年来神在进行的一件事情。 Então, últimos 10 anos para cá, Deus está intensificando isso. 原因只有一件事情， A causa principal é isso. 神要叫教会跟犹太人一起连接。 Porque Deus quer que igreja de gentios e o crente gentios e com crente judeus se unem. 因为这样子才能够完成父神的计划。 Porque só assim nós completamos a vontade de Deus. 这是第一个计划。 Esse é o primeiro plano de Deus. 第二个计划你要听好，我希望你要认真听第二个计划。 E isso aqui é muito importante. 第二个计划是关乎你会不会被提。 E esse outra questão é você vai ser arrebatado? 被提一定是一个教会， Então você vai ser arrebatada é essa igreja. 而这个教会的定义就是以佛所说的一个新人教会。 E essa igreja é novo homem. 很多人不知道， Muita gente não sabe. 天父知不知道？他知道， Deus sabe. 所以他才会邀请这么多的外邦基督徒一起来参与，来跟犹太人连接。 E por isso Deus está levantando tantos cristãos gentios para conectar com os judeus. 我曾经问过神一个很傻的问题， Eu já fiz uma pergunta tão boba para Deus. 我说在中国的东北的黑龙江， E no Nordeste, 我说有一个老太太，她可能一辈子从来没有看过犹太人， Nordeste de China, tem lugar e tem gente que nunca viu judeus. 她怎么跟犹太人连接？ E como vai conectar com os judeus? 你知道神怎么回我吗？ Sabe o que o Deus me 他 respondeu? 说圣经里面最多的字就是最重要的，你们常常听牧师说最多就是最重要的，对不对？ E o pastor fala assim, tudo que repete muito na Bíblia é importante. 圣经里面出现最多的3个字叫做以色列。 E, na verdade, a palavra que mais aparece na Bíblia é Israel. 他只要为以色列祷告就好了， Então, orar por eles. 就这么简单， Orar por eles. 就这么简单。 É tão simples. 这就是跟他连接， Isso é conectar. 这就是上帝很简单的心意。 Isso é a vontade tão simples de Deus. 去不去以色列访问不重要， Vai visitar no Israel, isso não é importante. 从你信主到现在， Desde que você creu em Jesus, 你有为以色列为犹太人祷告过吗？ você orou alguma vez por judeus? 全世界第2个国家最多犹太人的国家就是巴西， Você sabe que acho que uma das nações que tem mais judeu no mundo é no Brasil. 仅次于美国。 É só atrás de Estados Unidos. 我不清楚上帝要在巴西要做什么大事， Eu não entendo claramente como Deus vai fazer grande obra aqui no Brasil. 这件事情一定跟中国人跟巴西人是有关的。 E com certeza tem a ver com os brasileiros e com os chineses. 为什么？明天早上我会跟你们说明。 Então, amanhã eu vou falar com vocês. 所以你在这里不是在听一个你要怎么更认识神，你要怎么过更好的日子。 Aqui você não busca não somente como conhecer melhor Deus, como vou viver melhor minha vida. 这个不是我们这次要谈的主题。 Na verdade, isso não é o tema principal. 这一次我们所讲的是关乎你以后要怎么在地上过日子。 Isso, o que a gente está falando, assim, como você vai começar a viver sua vida de acordo com a vontade de Deus. 关乎以后你在天上要得的奖赏。 E o que tem a ver que se você está preparando para receber recompensa lá no céu. 你如果不在乎， Se você não liga, 我一点都无所谓。 não tem problema. 明天当我告诉你时间有多近的时候， E quando eu falo assim, o tempo está tão próximo, 你会比我还要睡不着觉。 talvez você vai passar por insônia. 不是来吓你们的，千万不要误 Eu 会。 não quero amedrontar vocês. 当我们看过太多的例子，我看多现在所有的现象，我们知道主要再来的时间真的近了。 Com tantas coisas acontecendo, dá para ver que a volta de Jesus Cristo está muito próximo. 如果今天教会不能够回到父神的心意， Se a igreja não volta para centro da vontade de Deus, 不会有背提的发生， não vai ter arrebatamento. 神不能完成他的计划。 Deus não vai completar a tua vontade. 还有一个很重要的事情， Uma coisa muito importante. 请问你，我刚刚讲过，耶稣是上帝的执行者，
是上帝计划的执行者。 O Jesus é o executor do plano de Deus. 希伯来说，耶稣是长子，带我们这些众子要进到神的荣耀里。 Então, em hebreu diz que ele é o primogênito que vai levar todos outros para a glória de Deus. 我们在座所有上帝的儿女， Todos nós que já somos filhos de 你 Deus, 被拣选坐在这边，只有一件事情， você foi escolhido e está sentado aqui, tem um propósito. 是神要你做他的儿女。 Deus quer que você seja filhos. 而你做神的儿女的目的是要接着完成耶稣基督还没有完成的工作。 E qual é o papel dos filhos de Deus? É terminar o que Jesus ainda não terminou. 耶稣说已经成了， Jesus falou, está consumado. 但是还有很多地上工作没有完成。 Mas tem muita obra que ainda não foi terminada aqui na terra. 耶稣怎么做，我们就怎么做。 O que Deus fez, o que Jesus fez, vamos aprender com ele. 耶稣现在在天上，他是祭司，我们就是祭司。 Jesus agora é um sacerdote lá no céu, nós também somos sacerdotes aqui na terra. 耶稣以后回来地上做王，我们就跟他一起回来做王。 Jesus vai voltar como rei, vamos reinar junto com ele. 耶稣怎么钉上十字架，你也怎么样会上十字架。 Como Jesus foi para a cruz, vamos para a cruz também. 我跟各位讲一句话： Vou falar algo para irmãos. 你一生的幸福， A sua felicidade da vida inteira, 你一生的幸福， a sua felicidade da vida inteira 要离开十字架是不可能的。 nunca pode separar a cruz. 你一生的幸福要离开十字架是不可能的。 É impossível sem cruz você ter uma felicidade. 这就是我们信耶稣的人。 Isso é para um verdadeiro crente. 如果你还没有真正懂我在讲什么， Se você não entendeu o que eu estou falando, 你还没有真正成为重生新造的人。 você ainda não entendeu o que é salvação, você não entra numa nova criatura. 没有幸福不在十字架上。 Não existe felicidade sem cruz. 希望你能够仔细想我跟你讲的这句话。 Pensa bem. 相对，如果你今天因着信耶稣经过了很多的难处， Agora, se você já crê em Jesus, está passando por muita 流了 dificuldade, 很多的眼泪， derramou muito 走 lágrimas, 了艰辛的道路， realmente continua a perseverar na fé. 恭喜你是有福的。 E você está sofrendo por causa da cruz, você é abençoado. 你的福分有多大？我们明天后天再来分享。 E a gente vai falar sobre isso depois. 现在把时间还给我们的邦尼拉比。 Então, vou terminar aqui e vou dar tempo para o Rabino Boni. 谢谢。 Obrigado. Aí não tá. É那个遥控。Vai ser aquele do histórico. Shalom para vocês mais uma vez. 再一次平安，opa，这个，再一次平安。 Vamos dar o shalom mais forte em hebraico, diga assim, shalom. Shalom. Meus queridos e amados irmãos, estou contente por estar aqui com vocês. 我真正亲爱的弟兄姐妹，我很高兴能在这里。 Conheci o vosso pastor em 2009其实我认识你们的牧师是2009年， e desde então temos amizade. 从那时候我们就有友谊。 Em 2017 estivemos juntos no Recife 2017我们在一起在 Recife， e também em Maceió. 在马赛尔。 Alegria também estar hoje aqui com meu amigo e irmão Jerry. 那跟这个郭弟兄我们在一起， Conheci juntamente com ele em 2009. 我们也是在2009年一起认识的。 Em 2016 estivemos juntos em Israel. 2016我们有一起去以色列。 Eu ensinando inglês e ele traduzindo para o mandarim, para os nossos irmãos chineses. 我在教英文，他就在把它翻成他讲英文，他翻成中文。 Em 2017 estivemos juntos também ministrando. 那我们在2017我忘记 Recife, Maceió. Recife 马赛尔。 E este ano estamos aqui juntos novamente. 那今年我们就在圣保罗。 Então o Eterno prepara tudo. 我们的神呢，他就预备了一切。 E a melhor coisa para nós 其实呢，最美的最好的
é andarmos à vontade de Deus, 就是我们活在神的旨意当中， fazermos a vontade de Deus. 我们活在神的旨意当中。 E o título da conferência é Fim dos Tempos, 那我们这次的主题就在末世 alinhando com Deus. 与神对齐。 O que é alinhar-se com Deus? 何谓与神对齐呢？ Serei breve que vou falar. 我会讲得很快。 O que é alinhar-se com Deus? 与神对齐是什么意义？ Andar segundo a vontade dele. 意思就是说，按他的旨意而生活。 E a história de Israel 那我们看以色列的历史， começa com alguém que quis alinhar-se com Deus. 是一个人他愿意与神同行的。 Quando o Eterno chamou, 当永生神 ele disse: Hineni, eis-me aqui. 呼召他的时候，他说：“主啊，我在这里。 Diga-se comigo em hebraico: Hineni. ”跟我讲 “Hineni, Mais uma vez: Hineni, Hineni”， eis-me aqui. 就是我在这里。 E a história de Israel começa com alguém que disse: Eis-me aqui. 所以以色列的历史开始就是有人跟耶稣、跟神讲说：“我在这里。 E quem foi essa pessoa? ”这个人是谁？那aponta para frente, não para trás. Abraão, nosso pai. 这个就是亚伯拉罕。我 Como a 们的 gente 神 diz em hebraico, Avraham Avinu. Avinu. Mas também em hebraico. Diga assim comigo: Avraham 亚伯拉罕 Avinu. Avinu， Abraão, nosso pai. 他说：“我这个亚伯拉罕，我们的父。” Você sabe que o Eterno chamou Abraão 那永生神呢呼召的亚伯拉罕， quando o nome dele ainda era Abrão. 他本来是亚伯兰，他的名字 Ele morava em Ur dos Caldeus, 啊，他是在这个户尔住在户尔， atual Iraque. 就是现在的伊拉克。 E ele começa aquela jornada de Ur dos Caldeus, sobe e vai para Arã, acompanhado com seu pai. 然后他跟他的爸爸就移民啊，到这个E quando chega em Arã, 到亚兰的时候， ele passa um tempo maior, 他就过了一段时间 enriquece mais ainda, 哦，然后就更富有 organiza mais os seus negócios 哦，那就把他的事业再重整一下。 e, de certa forma, se apega um pouco ao lugar. Mas eis que o pai dele falece. 然后呢，他在那里的时候，他父亲就死了。 E parece que Abraão parou um pouquinho ali na sua história de percorrer para alinhar-se com Deus. 然后他就在那停了一段的时间，就好像在停了，没有与神同行。 Mas aí o Eterno diz: 然后这永生神跟他说 o Eterno ele manda com que Abraão ele saia da terra onde ele estava. 然后神说你要从你的本乡、本土、本地离开。 Em hebraico, essa paraxá que nós falamos desse assunto, esse estudo a gente chama Lech Lecha, sai por ti mesmo. Sai por ti mesmo. 不记没什么。 É, por ti mesmo. 他说你自己要从那里出来。 Então, em outras palavras, a história de Israel começa com uma renúncia. Alguém teve que renunciar às suas próprias vontades. 所以以色列的开始的历史，那就是说第一个是什么？你要放弃你自己的欲望。 Porque se você parar comigo e pensar assim, ó, sai da tua terra, 啊，如果有人说，哎，你要从你的本地、 sai do meio da tua família, 你的本家、 sai do meio dos teus amigos, 你的朋友圈子、 do meio dos teus clientes, 你的客户、 dos teus negócios, 你的事业， e tu has que ir, 啊， tu tens que ir 那你自己要决定。 para uma terra que eu vou te mostrar. 然后呢，到我要显明给你的地方。 Naquela época não havia internet, 那时候没有网络哎， né? Não tinha jornais escritos, 没有报纸， não tinha livros de geografias impressos, 没有地图， para que Abraão pudesse suspeitar que lugar seria que o Eterno mandaria. 让他根本都没有办法想象要去哪里。 Mas tu vais sair, vai para uma terra que eu vou te mostrar. 但是呢，神说我会彰显给你要去的地方。 Para alinhar-se com Deus, 你要与神对齐， precisa-se
tomaram a decisão. 你需要做个决定， E qual é a decisão? 决定什么？ Renúncia. 第一就是舍己， Renunciar a si mesmo. 舍己， Tomar uma decisão. Deixar algo para trás que não agrada ao Eterno. 决定放下神不要你的， E caminhar realmente 然后向前走， para a vontade de Deus. 按着神的旨意走。 Uma coisa interessante, 很有趣的。 que o Eterno também ele muda o nome de Abraão. 然后呢，永生神也改变了亚伯兰的名字。 O nome de Abraão era o nome civil dele, dado pelos seus pais. 他本来这个亚伯兰是他爸爸给他的名字， Mas o Eterno ele dá um nome a Abraão que corresponderia com as bênçãos que seriam tidas através dele. 然后神改了他的名字叫亚伯拉罕。亚伯拉罕的意思是按着神的应许所取的名字。 Para lembrarmos uma coisa, 你知道吗？有一个事情 nós judeus nós temos dois nomes. 啊，我们做这个犹太人，我们有2个男人， Nós temos o nome civil 我们我们一个男人有2个名字，不是2个男人啊，一个就是从这个出生来的名， temos o nome civil, que é colocado no registro, 就是你出生的时候父母把你登记的。 e temos o nome judaico, nome religioso. 但是我们有宗教的名字，就是犹太人的名字。 Por exemplo, meu nome civil é Bonnie Cassidy. 我的出生登记是 Boni Gassage， Okay. Mas o meu nome judaico na sinagoga é David Ben Yaakov. 但是呢，我在会堂给我们犹太人的名字是大卫雅各。 Okay. Meu pai já é Yaakov Ben Yosef. 然后我爸爸是雅各约瑟。 E aí vai passando. Cada de nós temos o nome civil, mas nós temos o nosso nome judaico. 我们有自己肉身出生的名字，那我们有一个属灵的名字。 Resumindo, o nosso nome judaico 那我们犹太人的名字 é um nome bíblico, 是圣经的名字， que é ligado à espiritualidade. 跟我们的灵命有关系的。 E o Eterno também colocou o nome para Abraham. 其实永生神也给亚伯兰一个属灵的名字， Que falaria sobre a chamada que o Eterno tinha na vida dele. 就是因为他的呼召，他回应呼召，神给他应许的名字。 Por Abraham ter aceitado a vontade de Deus, 那因为亚伯拉罕他接受了神的旨意， aí vocês podem ouvir isso aqui, ó. 你 E 看一下， far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias 所 da 以 terra. 我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。为你祝福的，我必赐福给他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上万族都因你得福。 Veja que palavra tão forte é dito para Abraão, nosso pai. 这是一个很强烈的话语 Aqueles que viriam dele, 那个从他出来的， se as nações os abençoassem, seriam abençoados. 所以他不但是蒙福，也成为很多人的祝福。 Mas também, se as nações se levantassem contra os filhos de Abraão, 但是那些列国祝福他的，他就祝福；如果咒诅，就受咒诅。 seriam amaldiçoados. Por isso, queridos e amados irmãos, 所以， as 亲爱的弟兄姐妹， nações que querem ser prósperas, 列国要兴旺， prósperas verdadeiramente, 真正的兴旺， devem abençoar a nação de Israel. 就是要祝福以色列。 Quem abençoa Israel 谁祝福以色列， é abençoado. 他就是蒙福。 Uma coisa interessante também, 有一个很有趣的， veja só, 你看， quem é filho de Abraão pela fé aqui? 这里是谁是亚伯拉罕属灵的儿子？ Pode levantar a mão? Eu sou filho de Abraão pela fé e pelo sangue. Você é filho de Abraão pela fé. 对， Aquele que lhe abençoar também será abençoado. 所以其实呢，就是你祝福你的也是祝福啊，蒙福。 E aquele que se levantar contra você, 那个
咒诅你的， dará de testa contra o Deus verdadeiro. 其实他也是在抵挡神。 Você pode dizer amém? 阿门， Diga mais forte assim, amém. 阿门。 Amém para nós judeus 其实给我们犹太人就是阿门。 também significa El Melech Neaman. El Deus, Neaman, Melech, rei, Neaman, fiel. Então, quando eu digo assim, amém, 当 eu 我 estou 在讲阿 dizendo 门的时候， que Deus, que Adonai é Deus, rei e fiel. 我在讲阿门的时候，就讲说神就是神，他就是王，他是信实的。 Então, você pode dizer amém? 所以阿门。 Muito bem. Então, esta é a história que começa com o nosso pai Abraão. 这是我们犹太人的父，就是亚伯拉罕，我们的父的历史。 A história de Israel começa com alguém que tomou a posição de alinhar-se com Deus. 其实以色列的历史的开始，就是一个人舍己与神对齐的开始。 Ok. Como o nosso irmão Jerry já explicou, decorreu hoje na história, 刚才郭弟兄已经很快的把整个圣经讲了， você verá que de Abraão vem Isaac, veio Isaac, 然后从亚伯拉罕生的以撒， de Isaac veio Jacó, 以撒生雅各， de Jacó as 12 tribos, 雅各生了有12个支派。 e essas 12 tribos, por causa de José, que foi primeiro-ministro do Egito, elas descem para o Egito, 我就说，然后因为约瑟他到这个埃及， no Egito cresce cada vez mais, 那他们埃及他们就长大了，长得很大。 ao ponto de Chama. serem perseguidos, porque o povo de Deus, quando cresce, ele começa a ser perseguido. 那你看这个神的百姓一强大起来，就受逼迫。 A perseguição não é um sinal ruim, 逼迫不一定是不好， embora que ser perseguido não é bom. 当然被逼迫不好受。 Mas quando você for perseguido, 当你被逼迫的时候， pense, por que estou sendo perseguido? 但是你要想说，我为什么被逼迫？ E se você está sendo perseguido porque está prosperando, não temas, porque o Deus de Israel vai lhe proteger. 如果你是为了神赐福你的兴盛而逼迫，不要怕，神会保护你。 O povo de Israel, depois de um tempo, quando José faleceu, os filhos de Jacó foram tremendamente perseguidos na terra do Egito. 当约瑟死了以后，这个雅各的后裔真正是也是被逼迫的很多， E começaram a clamar ao Eterno. 他们就开始呼求永生神， Começaram a pedir ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. 他们还是呼求亚伯拉罕、以撒、雅各的神， E o Eterno ouviu a voz deles. 所以永生神就听了他们的祷告。 Quando nós clamamos ao Deus verdadeiro, 当我们呼求真神， Ele nos ouve. 他一定听我们， E quando nos ouve, manda a resposta. 他聆听，他就会给我们答案。 E a resposta foi chamada de Moshe. 然后呢，这个答案就是摩西， Moshe ben Amram, Moshe filho de Arão. 这个就是摩西，他的妈妈叫做Arão. Arão é o pai, Arão era o irmão. 啊 Diga em hebraico, Amram. 阿伯伦 Resolveu. ，resolveu。 Amém. Então vejam bem, a resposta veio, uma criança ali no rio Nilo, que Não, foi tem- achado pela filha do faraó. 在尼罗河的时候，他就被法老的女儿捡到了。 E para tornar uma história longa, mas curta, 然后我就长话短说， os irmãos sabem que Moisés cresce, foi criado como um neto de faraó. 你知道摩西是好像是被养育像这个法老的孙子的身份， Mas chega um momento, por defender os seus irmãos, ele mata um egípcio e tem que deixar o Egito. 但是有一天他长大的时候，他维护他的弟兄，他杀了一个埃及人，所以他就要逃跑。 Porque no Egito, só quem poderia ter a vida de um outro egípcio era o faraó, com ordem do faraó. 所以呢，在埃及是这样，能杀一个埃及人，只是有法老的命令，不能随便的一个人。 E por causa disso, Moisés foge. 因为这样，摩西就逃跑了。 E como os irmãos sabem, passa um tempo fora, 40 anos. 我就知道他就在旷野40年。
Mas o Eterno manda ele de volta para o Egito, tirar o seu povo da terra do Egito. 那永生神呼召他回到埃及，把百姓 E 这样的 depois 带 das 出来。 dez pragas, 是个大灾害的时候， o Eterno, ele tira o seu exército, o seu povo da terra do Egito. 那永生神就从百姓从埃及拯救出来。 E como vocês já sabem, 大家都知道了， o Eterno, ele abre o mar vermelho diante dos olhos dos filhos de Israel. 你就看到神怎么打开红海，在他的百姓的面前， De uma forma gloriosa. 真正非常荣耀。 E os filhos de Israel atravessam o mar vermelho, 那以色列的人，他们就经过从干地经过红海， e o Eterno sepulta o exército do Egito no meio das águas. 那神就杀害了一切这个埃及的兵丁在海中。 O povo de Israel comemora do outro lado. 哇，以色列百姓在另外一端欢庆神， Mas eis que dias depois, 但是几天后， o povo de Israel precisava de algo importante. 他们需要 Encontrar-se verdadeiramente com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. 他们需要真正是来真正的遇见亚伯拉罕、以撒、雅各的神。 O tempo está passando, mas eu gostaria de focar nessa parte aqui que é muito importante para todos 虽 nós. 然时间不早，但是我觉得这一段很重要。 Uma coisa é você conhecer a Deus, o Deus de Israel, por ouvir, por ler em algum lugar. Uma outra coisa é conhecer por ter uma experiência com. 你可以认识神，借着你听说啊，他是亚伯拉罕的神、以撒的神，是听过来的。另外一种的认识是你亲自的去经历他。 Se eu perguntar quem conhece, quem já ouviu falar sobre Deus, todo mundo vai levantar a 我就 mão. 说，哎，有没有人听过神？大家都会举手。 Quem leu sobre Deus, todo mundo vai levantar a mão. 啊，你有读到关于神的事情，大家都能举手。 Ter experiência com o Eterno, aliando-se com Ele, já é outra coisa. 但是呢，你说你认识神，你与神同行，啊那就另外一回事了。 E o povo de Israel precisava ter uma experiência mais próxima com esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. 那以色列人他们需要这样一个个别与神这样一个经历，亚伯拉罕、以撒、雅各的神。 Então chega o momento que o eterno Deus de Israel queria descer a sua glória 然后，时候到了，神说他的荣耀要降临在他们当中， sobre o Monte Sinai 在这个西乃山上。 e falar abertamente com o seu povo. 然后他要真的很公开的对他的百姓说话。 Para nós judeus, 哇，给我们的神， nós entendemos que ali foi o dia do casamento de Deus com a nação de Israel. 这好像是一个神跟以色列在结婚一样。 E apesar que Israel foi uma esposa e é uma esposa que dá trabalho a Deus, 就想神对待以色列好像他一个心腹，但是呢，这个心腹是很麻烦的 mas Deus nunca se divorciou dela. 啊。 Deus nunca se divorciou dela. 但是呢，神永远从来没有离婚过。 Amém? 阿门。 Queridos e amados irmãos, 亲爱的兄弟姐妹们 e como nós rabinos fazendo uma cerimônia de casamento, 你说你要去参加一个婚礼， Moisés testemunhou o casamento de Deus com a nação de Israel. 然后呢，摩西就见证神跟以色列人的结婚典礼。 Naquele dia maravilhoso que a glória do Eterno desceu sobre o Monte Sinai. 那一天很荣耀，神的荣耀就降临在这个西乃山。 Aí você pode ler aqui, ó. Olha só. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro com Deus, e puseram-se ao pé diante do monte. 摩西率领百姓出营迎接神，都站在山下。 Deixa eu dizer uma coisa gloriosa a vocês. 我讲一个荣耀的事给你们听。 Eu sou professor de arqueologia também. 我是有读这个考古学的。 A gente estuda a história de vários países. 然后呢，我们就去研究很多国家的历史。 Por exemplo, a Índia tem 34 milhões de deuses. Onde？ Índia. 这个印度啊，有300多万的神呐、 Mas nenhum Deus dessas nações desceu a sua glória para a terra para provar aos seus seguidores que eles existiam. 然后呢，但是这几百万的神，没有一个是下来到他的百姓当中来证明他是他们的神。 Essas nações, muitas dessas nações sumiram do mapa. 但是
这些很多的国家现在都已经看不见了， juntamente com seus deuses. 跟他的所拜的这些假神都一起死亡了。 Mas o Deus de Israel permanece para todo sempre. 但是以色列的神到现在还存在， Você pode dizer 永远 amém? 存在。阿门， Amém? Mais forte um pouquinho. Amém? 阿门。 Muito bem. E o Eterno, ele fala do cume do monte para o povo de Israel. Eu sou o Senhor, vosso Deus. 然后这个永生神就向百姓讲说：“我就是你的神， Eu sou o Senhor, vosso Deus. 我就是你的神。 Segundo a nossa tradição judaica, ”借着我们犹太人的传统， e por causa da palavra vozes que tem no texto em hebraico, kolot, como que？ voices， 啊，你知道吧？就是说，很多的语言在这个 gloss 里面的写照， nós entendemos que quando o Eterno falou no Monte Sinai, foi entendido em 70 idiomas. 他说这个永生神在这个西乃山讲出来的时候，那一个语言是可以给70个语言听得懂的， Que eram os 70 idiomas que haviam na terra na época. 就是当时代的70种语言。 O Eterno ele faz uma declaração de amor para a nação de Israel. 其实他就在宣告说：“我就是这么爱以色列。 E para nós o primeiro mandamento ”当我们在讲说第一个诫命， começa com Eu sou Adonai, vosso Deus. 他说：“我就是你们独一真神。 É como se o Eterno dissesse: Eu amo a vocês. ”就这样说：“我爱你们， Eu amo tanto a vocês que vos tirei da terra do Egito. 我爱你们，多么爱你们，就是带你们出埃及。 Mas ele diz: Não tenha outros deuses diante de mim. ”但是他说：“所以不容许有其他的神。 É como se ele estivesse dizendo assim: Eu caso com vocês, ”就好像神说：“我已经跟你结婚了， mas não me traiam. 但是呢，你不要被分。 Amém. ”阿门。 Então, ali no Monte Sinai, o Eterno ele começa a dar a sua lei para o povo de Israel. 所以在西乃山，神就将他的律法赐给他的百姓， A começar com 2 tábuas, 然后就是那个2个石板 com 10 mandamentos, 十诫。 com os 10 dizeres, como nós falamos em hebraico. 哎 E a partir dali, meus queridos amados irmãos, a nação de Israel começa a entender a vontade de Deus mediante a sua lei. 所以借着神赐给他们的律法，他们来认识神的心意。Não, eu tenho que apontar para trás, porque não, aponta para lá. Aqui acabou a bateria. Ah, alguém mexeu lá. Tá bom. Opa. Das 2 tábuas, você olha para cá e vê o quê? Vocês estão vendo na foto 你有没有看到这个相片？ que eu estou com um rolo assim no peito, não é isso? 你有没有看到有一个这个卷？ Isso a gente chama de Torá, 这就是我们讲的摩西五经， a lei do Senhor. 就是神的律法。 E quem trouxe esse rolo da Torá para o Brasil, 你知道这个是谁带来巴西的吗？ para que nós lêssemos na sinagoga, 我们去那一个第一个黑西比这个会堂让他去读的， foi o nosso irmão Jerry. 就是郭弟兄带过来的。 Amém. 阿门。 Enviado por judeus americanos. 就是从那个犹太人的米赛亚信徒美国送过来的。 Das 2 tábuas, 那两个石板 completos de 613 mandamentos. 都全部有613个诫命， Amém. E o Eterno passou tudo isso para a nação de Israel, 然后永生神就把这个传给以色列人， para que eles pudessem seguir, 让他们能认识顺从， esforçar-se e poder assim prosperar na terra. 所以这样的顺从的时候，他们就在地上能兴旺。 Amém. 阿门。 Queridos irmãos, 亲爱的弟兄姐妹，
Ainda tem mais um pouquinho à frente da história, 再向前走一下， mas nós continuaremos amanhã. 但是我们明天会继续。 Eu creio que o Eterno já tem falado a vocês nessa noite. 我相信今天神已经向你说话了。 Se vocês olharem de Abraão a Moisés, 你如果从这个亚伯拉罕到摩西， já é bom espaço de tempo. 已经经过一段很长的时间。 Mas amanhã nós vamos ir de Moisés rapidamente para o primeiro rei de Israel. 然后我们会从摩西，明天从摩西讲到第一个王。 A história de Israel 以色列的历史， é uma história longa, 非常， mas nós vamos nos basear nos pontos principais 我们会把它重要的几个点来讲出来。 até chegarmos 啊 no ponto principal, 然后我们会找到这个最重要的点。 em conexão com os judeus no Brasil. 我们会讲到说，那犹太人在巴西， Amém? 阿门。 Eu creio que todos vocês aprenderam bem hoje à noite. Quem aprendeu, vocês vão falar assim em hebraico. Ok. Diga assim comigo. Beseder. Mais alto um pouquinho. Vamos lá. 1, 2, 3 já. Beseder. Muito bem. Então amanhã nós temos mais. 那明天我们会再继续，好不好？ O senhor poderia abrir Números capítulo 6. tá bom. Ok? Vou fazer a benção arônica. benção。好，那levantar OK。那我们今天要结束以前，等一下，我们等一下要结束以前哈，他们会你知道吗？犹太人要结束以前有一个大祭司的祝福，这个很重要，都会，所以我们一起读的时候就来一个应用结束哈 ，OK。我稍微这个很快的1分钟总结一下我们今天所分享的。Eu só quero concluir rapidamente o que a gente falou aqui。我们今天所要分享就是在上帝的计划当中。O que a gente compartilha hoje, assim, dentro do plano eterno de Deus， 天父眼中的同人是以色列。o menino dos olhos de Deus é o Israel。从创世纪一直到启示录以后，到这个千禧年国度的中心点是以色列。Desde criação até final do reinado, Israel vai estar presente。人类的历史变化不是因为美国或是中国或是巴西。A mudança de história da humanidade não é por causa de Estados Unidos, nem Brasil, nem China。所以这就是为什么我们先很快的把圣经大概的稍微分享一下，还有分享一下以色列的历史的进程。E por isso a gente compartilhou sobre toda a história bíblica e também todo o processo de história do Israel。明天早上，邦尼他会把整个以色列史跟大家简单的分享。E amanhã de manhã o Boni vai continuar compartilhando parte da história de Israel。早上第2堂我们就会分享这个历史的进程跟整个现在的列国跟末世，还有跟中国有什么关系。E a gente vai dizer assim, toda essa história do Israel, no final do tempo, que tem a ver com China。所以我们整个脉络是以色列为一个的脉络的中心。Então, mas usando esse como se fosse uma linha do Israel para a gente abordar。这样子，你回过头看圣经跟了解神的心意，就会很清楚。E assim vai te ajudar o entendimento do plano eterno de Deus。上帝的时刻表是以色列。Então, na verdade, essa é praticamente essa linha de tempo é Israel como relógio。我们都知道，以色列的时间已经走到最后的时间了。Sabe que o tempo de Israel sobra pouco tempo。相对的，也就是说，上帝的时间在倒数了。Então, na verdade, falamos que está em contagem regressiva。好，谢谢大家。Obrigado。我们可以打开这个民数记第6章。不是，24章，民数记24章啊，对不起。Capítulo 24。6:20。Números 24。Peraí, 24。民数记6章24节，好不好？
好，民数记2章64节，他一边会唱，这是大祭司的祝福，一边唱，那我们就可以跟，好不好？啊 ，OK，24。Queridos amados irmãos, vamos ficar de pé nesse momento. 我们请大家站起来。 Amém. E eu vou pronunciar sobre vocês a Birkat HaKohanim, que é a bênção arônica. 这就是大祭司的祝福，亚伦祭司的祝福哈。 Yivarechecha Adonai 愿 ve'izmerecha. 耶和华赐福给你，保护你。 Yair Adonai panav alecha 愿耶和华使他的脸的光照你，赐恩给你。 vichuneka. Isa Adonai panav elecha 愿耶和华向你扬脸，愿你平安。 ve'osim lecha shalom. Amém. 아멘. Amém. Amém. 아멘.